Pense em quantas conversas você já teve na vida. Agora imagine quantas dessas conversas você realmente entendeu por completo. E se eu te dissesse que, em muitas delas, mais da metade do que foi dito jamais passou pela sua audição? Não, eu não estou falando de palavras não ouvidas. Estou falando de algo mais profundo, mais sutil, algo que pode mudar completamente a forma como você percebe o mundo ao seu redor. A linguagem corporal. Neste vídeo, você vai aprender a decodificar sinais ocultos que as pessoas estão enviando o tempo todo, muitas vezes sem perceberem. E o mais importante, na última parte deste vídeo, revelaremos o sinal mais poderoso de todos, que pode redefinir as suas interações sociais para sempre. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no canal Além da Rede, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que você já sabe sobre linguagem corporal. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que pode se beneficiar desse conhecimento transformador. O que você vai descobrir aqui pode mudar não apenas a forma como você vê os outros, mas também a maneira como eles te veem. A linguagem corporal é um dos elementos mais fascinantes e enigmáticos da comunicação humana. Desde os primeiros passos da nossa evolução, antes mesmo que palavras fossem criadas, era por meio de gestos, posturas e expressões que nos conectávamos. Alan Pease, autor do famoso livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, destaca que até 93% da comunicação humana ocorre de maneira não verbal, ou seja, palavras podem ser enganosas, mas o corpo raramente mente. Agora, aqui vai uma pergunta para você refletir. Você já notou como as pessoas podem dizer uma coisa com a boca, mas outra completamente diferente com o corpo? Por exemplo, alguém pode afirmar estar calmo, enquanto as mãos estão inquietas ou os pés apontam para a porta, indicando ansiedade ou desejo de sair. Reconhecer esses sinais ocultos é como ter um superpoder, uma habilidade que poucos desenvolvem, mas que pode transformar suas relações pessoais e profissionais. Vamos começar com algo simples, mas incrivelmente revelador: os olhos. Existe um ditado antigo que diz que os olhos são as janelas da alma. Mas no mundo da linguagem corporal, os olhos são mais do que isso. Eles são holofotes que apontam para as verdadeiras intenções de uma pessoa. Pesquisadores como Paul Ekman, autor de Telling Lies e especialista em expressões faciais, destacam que as microexpressões nos olhos podem revelar emoções que alguém tenta esconder. Um desvio rápido do olhar, por exemplo, pode indicar desconforto ou até mesmo mentira. Já o olhar fixo e constante pode ser um sinal de interesse ou de intimidação. Agora, vamos além dos olhos e explorar as mãos. As mãos são ferramentas incrivelmente expressivas. Você sabia que a forma como alguém gesticula enquanto fala pode revelar seu nível de confiança? Quando uma pessoa mantém as palmas das mãos voltadas para cima enquanto conversa, isso tende a transmitir honestidade e abertura. Já gestos com as mãos fechadas ou ocultas podem indicar insegurança ou até mesmo hostilidade. Lembre-se, no entanto, de que nenhum sinal deve ser interpretado isoladamente. Contexto é tudo. E que tal falarmos da postura? Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao analisar a linguagem corporal é ignorar o impacto da postura no ambiente. Uma postura ereta, com os ombros para trás e o peito levemente projetado para frente, emite uma mensagem clara de autoconfiança e autoridade. Por outro lado, ombros caídos e cabeça baixa transmitem insegurança e até mesmo submissão. Especialistas como Amy Cuddy, autora de O Poder da Presença, argumentam que a postura não apenas influencia como os outros nos percebem, mas também como nos sentimos internamente. Ela introduziu o conceito de power poses, ou posturas de poder, que podem literalmente mudar seus níveis hormonais e aumentar sua confiança em poucos minutos. Agora preste muita atenção, porque aqui está um segredo que poucas pessoas conhecem. O espaço pessoal. Edward Hall, antropólogo que estudou a comunicação não verbal, criou o conceito de prosêmica, que analisa como usamos o espaço ao nosso redor. Invadir o espaço pessoal de alguém pode ser interpretado como um sinal de intimidade ou ameaça, dependendo do contexto. Por outro lado, manter uma distância maior do que o esperado pode ser percebido como desinteresse ou desconforto.
Você já percebeu como, em diferentes culturas, as regras para a proximidade física variam? Entender essas nuances é crucial para evitar mal-entendidos. Até aqui, vimos como olhos, mãos, postura e espaço pessoal desempenham papéis fundamentais na comunicação não verbal. Mas isso é só o começo. Existem camadas mais profundas e sinais ainda mais ocultos que estão esperando para serem decodificados. E aqui vai uma reflexão. Você já se perguntou se está sendo compreendido da maneira que deseja? Ou será que o seu próprio corpo está enviando mensagens contraditórias? Responda nos comentários e vamos debater. No próximo segmento, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo fascinante, explorando como combinar múltiplos sinais corporais para obter um quadro completo das intenções de uma pessoa. E não se esqueça, a revelação mais importante está guardada para o final. Agora que você já compreendeu os fundamentos da linguagem corporal, chegou o momento de aprofundarmos em sinais mais complexos e, muitas vezes, quase imperceptíveis. O que estamos prestes a explorar agora é como diferentes partes do corpo podem trabalhar juntas para transmitir mensagens poderosas, mensagens que podem passar despercebidas aos olhos desatentos, mas que se tornam incrivelmente claras para aqueles que aprendem a decodificar os sinais. Vamos começar pelo conceito de congruência. Congruência é quando as palavras de uma pessoa estão alinhadas com seus gestos, expressões faciais e postura. Por exemplo, imagine alguém dizendo que está feliz enquanto cruza os braços e mantém uma expressão neutra ou um leve franzir de sobrancelhas. O que você acredita? As palavras ou o corpo? Pesquisas de Albert Mehrabian, um pioneiro no estudo da comunicação não verbal, sugerem que, em situações de ambiguidade, o corpo e o tom de voz são muito mais influentes do que as palavras em si. Por isso, quando há um conflito entre o que alguém diz e o que seu corpo expressa, geralmente é o corpo que revela a verdade. E falando em contradições, existe um fenômeno fascinante chamado vazamento emocional. Isso acontece quando alguém tenta esconder seus sentimentos, mas seu corpo acaba traindo suas emoções reais. Vamos imaginar uma situação simples. Você pergunta a alguém se está tudo bem, e a pessoa responde com um sim, rápido e seco. No entanto, seu sorriso é forçado, e ela evita contato visual. O que está acontecendo aqui? É provável que haja um desconforto, ou até mesmo um conflito interno. O sim verbal pode ser uma tentativa de manter a aparência, mas o corpo está entregando a verdade. Paul Ekman, um dos maiores estudiosos de microexpressões, destaca que essas falhas no controle emocional são comuns, especialmente em situações de estresse ou pressão. Agora preste atenção a um dos sinais mais poderosos e frequentemente negligenciados: os pés. Sim, os pés. Enquanto muitas pessoas se concentram no rosto ou nas mãos durante uma conversa, os pés podem ser os verdadeiros reveladores das intenções de alguém. Vamos a um exemplo. Imagine que você está conversando com alguém, e os pés dessa pessoa estão apontados na sua direção. Isso geralmente indica que ela está engajada na conversa e focada em você. Mas se os pés estão apontados para uma saída ou uma direção oposta, isso pode ser um sinal de que a pessoa está distraída, desconfortável ou querendo encerrar a interação. Curioso, não é? Pouca gente presta atenção nesse detalhe, mas ele pode transformar a forma como você percebe as interações sociais. Outro aspecto fascinante da linguagem corporal é o toque. O toque é uma das formas mais primitivas e poderosas de comunicação. Ele pode transmitir afeto, autoridade, conforto ou até mesmo agressividade, dependendo do contexto. Estudos mostram que toques sutis, como um leve toque no ombro ou no braço durante uma conversa, podem aumentar a conexão interpessoal e até mesmo influenciar a percepção de simpatia. No entanto, é essencial compreender os limites e as normas culturais. Em algumas culturas, o toque pode ser interpretado como invasivo ou desrespeitoso. Portanto, ao decodificar a linguagem corporal, sempre leve em conta o contexto cultural e o nível de intimidade que você tem com a pessoa. Agora, imagine o impacto de combinar esses sinais: olhar, postura, gestos, pés e toque. Quando você aprende a interpretar o conjunto completo,
começa a enxergar as pessoas de uma maneira completamente nova. Por exemplo, durante uma negociação, se a outra parte está olhando diretamente para você, mantendo uma postura confiante e gesticulando de maneira aberta, isso é um bom sinal de que ela está interessada em chegar a um acordo. Por outro lado, se a pessoa desvia o olhar, cruza os braços e mantém uma postura fechada, pode ser um indicativo de resistência ou desconforto. A chave aqui é a observação. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna identificar padrões e sinais ocultos. E falando em padrões, vamos abordar um elemento muitas vezes negligenciado, mas crucial para entender a linguagem corporal: a respiração. A respiração pode ser um indicador poderoso de como alguém está se sentindo. Quando uma pessoa está relaxada, sua respiração tende a ser lenta e profunda. Por outro lado, respirações rápidas e superficiais podem indicar nervosismo, ansiedade ou até mesmo mentira. Prestar atenção nesse detalhe pode te ajudar a perceber quando alguém está sob pressão, mesmo que esteja tentando parecer calmo por fora. Até aqui, você já percebeu como a linguagem corporal é muito mais do que gestos ou expressões. É um sistema complexo e integrado, onde cada movimento conta uma história. Mas o mais interessante é que você também pode usar esse conhecimento para ajustar a sua própria linguagem corporal. Afinal, assim como você pode decodificar os sinais dos outros, também pode aprender a enviar mensagens claras e poderosas com o seu corpo. Antes de avançarmos para a próxima etapa, eu quero que você pense: quais são os sinais que você percebe nas pessoas ao seu redor, mas nunca soube como interpretar? Você já sentiu que alguém estava desconfortável ou interessado, mas não conseguia explicar o motivo? Comente aqui embaixo suas experiências. Vamos debater. Na próxima parte, exploraremos o impacto da linguagem corporal em situações específicas, como entrevistas de emprego, encontros e apresentações públicas. Além disso, revelaremos como pequenos ajustes podem transformar completamente a forma como as pessoas te percebem. E não se esqueça, a revelação mais poderosa está reservada para o final. Você não vai querer perder. Agora que você já conhece os fundamentos e está começando a conectar os diferentes sinais da linguagem corporal, é hora de explorar como essas ferramentas podem ser aplicadas em situações práticas do dia a dia. Imagine que você está participando de uma entrevista de emprego, um encontro ou mesmo liderando uma apresentação importante. Como você pode usar o poder da linguagem corporal para transmitir confiança, autenticidade e conexão? E mais importante, como você pode identificar as reações verdadeiras das pessoas ao seu redor? Essas perguntas serão respondidas agora. Vamos começar pelas entrevistas de emprego, um cenário onde a linguagem corporal pode ser decisiva. Pesquisas mostram que a primeira impressão é formada nos primeiros segundos de interação. Isso significa que, antes mesmo de você abrir a boca para responder à primeira pergunta, o entrevistador já formou uma opinião inicial sobre você, com base no seu aperto de mão, postura e expressão facial. Um aperto de mão firme, acompanhado de contato visual e um leve sorriso, transmite confiança e entusiasmo. Por outro lado, um aperto de mão fraco ou evitativo pode passar a impressão de insegurança. Alan e Barbara Pease, no livro A Linguagem Corporal no Trabalho, destacam que manter uma postura ereta, com os ombros relaxados e as mãos visíveis, ajuda a criar uma imagem de profissionalismo e abertura. Mas não se trata apenas de como você se apresenta. Durante uma entrevista, os entrevistadores também estão enviando sinais, muitas vezes sem perceber. Um exemplo clássico é o cruzar de braços. Quando alguém cruza os braços, muitas vezes isso é interpretado como desinteresse ou defesa. No entanto, isso nem sempre é verdade. Pode ser apenas um sinal de que a pessoa está confortável, ou mesmo frio no ambiente. Para interpretar corretamente, você deve observar o contexto e outros sinais simultâneos, como o tom de voz, a direção dos pés e a inclinação do corpo. Agora, imagine um encontro romântico. A linguagem corporal é ainda mais importante nessas situações, porque as palavras nem sempre conseguem transmitir tudo o que sentimos. Você sabia que a inclinação corporal pode indicar interesse ou desinteresse? Quando uma pessoa está atraída por você,
ou envolvida na conversa, ela tende a inclinar levemente o corpo na sua direção. Além disso, gestos de espelhamento, como copiar inconscientemente a postura ou os movimentos da outra pessoa, são um forte indicador de conexão emocional. Por outro lado, um corpo inclinado para trás, braços cruzados ou olhar desviado podem indicar desinteresse ou desconforto. Nesse contexto, a capacidade de ler e ajustar a sua própria linguagem corporal pode fazer toda a diferença para criar um ambiente mais acolhedor e autêntico. Mas o que acontece quando você está em uma situação de liderança, como uma apresentação pública ou uma reunião importante? A linguagem corporal aqui se torna uma ferramenta para transmitir autoridade e confiança. Amy Cuddy, no livro O Poder da Presença, argumenta que a postura de poder, como ficar de pé com os pés firmes no chão, mãos nos quadris ou braços abertos, não apenas influencia como os outros te percebem, mas também como você se sente internamente. Antes de entrar em uma reunião ou subir ao palco, experimente praticar uma postura de poder por alguns minutos. Isso pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentar os níveis de testosterona associados à confiança. Durante apresentações, o uso das mãos também é crucial. Gestos amplos e naturais ajudam a reforçar o que você está dizendo, enquanto movimentos repetitivos ou nervosos podem distrair o público. Além disso, manter contato visual com a audiência cria uma sensação de conexão e engajamento. Se você estiver falando para um grande grupo, tente dividir a audiência em sessões e alternar o olhar entre elas, para que todos sintam que você está falando diretamente com eles. E aqui vai uma dica pouco conhecida, mas incrivelmente eficaz: o ritmo da sua respiração. Já mencionamos a respiração em um contexto de análise, mas ela também é uma ferramenta para ajustar o seu próprio estado emocional. Se você estiver nervoso antes de uma apresentação, pratique a respiração diafragmática. Inspire profundamente pelo nariz, conte até 4, segure o ar por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Isso ajudará a acalmar seu sistema nervoso e a projetar uma imagem mais tranquila e confiante. Além disso, a linguagem corporal pode ser usada para desarmar conflitos e construir relacionamentos mais fortes. Vamos imaginar que você está em um ambiente tenso, como uma negociação difícil ou uma discussão acalorada. Um truque simples é espelhar discretamente a linguagem corporal da outra pessoa. Isso cria uma sensação subconsciente de empatia e conexão, fazendo com que ela se sinta mais confortável e aberta ao diálogo. No entanto, o espelhamento deve ser sutil. Exagerar pode ser percebido como algo artificial ou manipulador. Até aqui, você já aprendeu como usar a linguagem corporal para causar impacto, decodificar intenções e até mesmo ajustar a sua própria percepção emocional. Mas ainda há um elemento crucial que não discutimos: o impacto do silêncio na comunicação não verbal. O silêncio, combinado com uma expressão facial adequada e uma postura confiante, pode ser uma ferramenta poderosa. Por exemplo, em uma conversa tensa, pausar por alguns segundos antes de responder não apenas demonstra autocontrole, mas também pode fazer com que a outra pessoa revele mais informações. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Até aqui, exploramos sinais ocultos da linguagem corporal, maneiras de decodificar intenções e até estratégias para melhorar sua própria comunicação não verbal em situações como entrevistas, encontros e apresentações. Mas agora vamos revelar o sinal mais poderoso de todos, aquele que transcende palavras e gestos: a coerência emocional. Pense nisso. A linguagem corporal mais convincente não é aquela que aprendemos a imitar ou a controlar conscientemente. É a que surge naturalmente quando estamos alinhados com nossas emoções e intenções. Coerência emocional significa que o que você sente, pensa e transmite está em perfeita harmonia. Quando há congruência entre seus sentimentos internos e a forma como você se expressa, sua presença se torna magnética. As pessoas confiam em você, mesmo sem saber exatamente por quê. Por outro lado, quando existe um desalinhamento, isso se torna evidente, mesmo para aqueles que não estão conscientes da linguagem corporal. Vamos a um exemplo prático.
Imagine um palestrante que tenta parecer confiante, mas suas mãos tremem levemente, sua voz vacila e seu sorriso parece forçado. Mesmo que ele diga todas as palavras certas, o público percebe que algo está errado. Essa falta de coerência emocional pode enfraquecer completamente a mensagem. Então, como alcançar essa coerência? A resposta está em 3 pilares: autoconsciência, autenticidade e prática. Primeiro, a autoconsciência. Isso envolve prestar atenção às suas próprias emoções e reconhecer como elas influenciam a sua linguagem corporal. Quando você está nervoso, seu corpo tende a se fechar. Os ombros caem, as mãos podem ficar inquietas e até mesmo sua respiração muda. Identificar esses sinais é o primeiro passo para tomar o controle. Técnicas como meditação e reflexão podem ajudar a desenvolver essa consciência. Quanto mais você entende suas próprias emoções, mais fácil será ajustá-las em tempo real. O segundo pilar é a autenticidade. Não adianta tentar projetar algo que você não sente. As pessoas têm uma habilidade quase instintiva de perceber falsidade, mesmo que não consigam explicar como. Ser autêntico não significa revelar todas as suas vulnerabilidades, mas sim ser honesto consigo mesmo. Por exemplo, se você está em uma situação desafiadora, em vez de fingir confiança absoluta, concentre-se em transmitir calma e determinação, emoções que você realmente pode cultivar naquele momento. E por fim, a prática. Assim como qualquer outra habilidade, a linguagem corporal pode ser aprimorada com o tempo. Comece com situações cotidianas. Observe como você se comporta quando está relaxado e compare com momentos de tensão. Quais são as diferenças? Filmar-se ou pedir feedback a pessoas de confiança também pode ser uma excelente maneira de identificar padrões e trabalhar neles. Agora, vamos voltar ao conceito de coerência emocional e expandir um pouco mais. Além de você se alinhar com suas próprias emoções, existe um outro nível que envolve se alinhar com o ambiente e as pessoas ao seu redor. Pense em grandes líderes ou comunicadores que conseguem capturar a atenção de todos em uma sala. O que eles fazem de diferente? Eles têm uma habilidade quase intuitiva de ler a energia do ambiente e ajustar sua linguagem corporal para criar uma conexão instantânea. Por exemplo, em um ambiente descontraído, um tom leve, gestos abertos e sorrisos genuínos são mais eficazes. Mas em situações formais ou tensas, como uma reunião de negócios, uma postura firme e movimentos calculados transmitem a seriedade necessária. Essa capacidade de adaptação é um dos segredos para se destacar em qualquer situação. E agora, a revelação final. Um conceito que poucos conhecem, mas que pode mudar completamente a forma como você interage com o mundo. O efeito halo da linguagem corporal. Esse termo vem da psicologia e descreve como uma característica positiva pode influenciar a percepção geral de alguém. Na linguagem corporal, isso significa que um gesto ou postura confiante pode levar as pessoas a perceberem você como mais competente, confiável e carismático em geral. Por exemplo, manter uma postura ereta e um sorriso genuíno não só faz com que você pareça mais acessível, mas também cria um efeito cascata. As pessoas começam a associar outras qualidades positivas a você, mesmo que não tenham evidências concretas. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Uma entrevista, uma interação social ou até mesmo um encontro casual. O mais interessante é que esse efeito não depende apenas de como os outros te veem, mas também de como você se sente em relação a si mesmo. Quando você projeta confiança, seu cérebro responde, reforçando a sensação de empoderamento. E é aqui que a magia acontece. A coerência emocional, combinada com o efeito halo, cria uma presença que atrai e inspira as pessoas ao seu redor. Não é sobre manipulação ou controle, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo e permitir que sua linguagem corporal reflita isso de forma natural. Antes de encerrarmos, quero que você faça uma pausa para refletir. Qual é o sinal que seu corpo está enviando agora? Está alinhado com o que você sente e deseja transmitir? Se não estiver, o que você pode fazer para ajustá-lo? Escreva nos comentários sua resposta e compartilhe suas experiências. Vamos aprender juntos. Se você chegou até aqui,
Isso significa que está comprometido em se tornar alguém mais consciente e impactante. E eu quero te parabenizar por isso. Lembre-se de que a linguagem corporal não é algo estático. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e refinada ao longo da vida. Se inscreva no canal Além da Rede. Curta este vídeo. Comente e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar desse conhecimento. E não pare por aqui. Na tela final, você encontrará 2 vídeos que aprofundam ainda mais o que discutimos hoje. Um deles explora as microexpressões faciais em detalhes, e o outro revela como dominar a arte da comunicação em situações de alta pressão. Assista e transforme a maneira como você se comunica e se conecta com o mundo. Até o próximo vídeo.